eu queria deixar com a igreja, nesse tempo aqui que celebramos a Páscoa, uma das festas que o povo de Israel celebrou, e considerada a maior festa, a festa mais importante, aonde a gente consegue lembrar, e eu queria relembrar a você nessa manhã, de que a Páscoa não foi o ato, o momento simplesmente da cruz em si, mas algo aconteceu há muitos e muitos anos. Mais ainda, aonde não existia nada, havia somente um projeto no coração de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já tinha ido para a cruz, ele já tinha ressuscitado dos mortos. A cruz nunca foi um acidente. Não foram os soldados romanos, os fariseus, doutores da lei, mestres da lei, que levaram Jesus para a cruz. Jesus se ofertou, ele se entregou, e foi assim também com a sua própria morte. A ti entrego o meu espírito. Então não houve força humana, não houve força das trevas, que colocasse Jesus lá, e alguém pudesse dizer, foi eu que pus ele lá. Não, o próprio Filho de Deus decidiu, escolheu, optou por isso. E uma das coisas que mais mexe comigo nessa data, é quando a gente consegue se lembrar do lugar ou do momento em que Jesus estava lá no túmulo. E se você for visitar o túmulo de Allan Kardec na França, lá vai estar escrito assim, aqui jaz ossos mortais de Allan Kardec. Se você for no túmulo de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda na Índia, lá está escrito, aqui repousa os ossos mortais de Buda. Se você for ao túmulo de Maomé, em Meca, lá está escrito, aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Mas se você for no lugar onde colocaram o corpo de Jesus Cristo, há uma placa naquela porta dizendo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou dos mortos, aleluia, aleluia, e ele está aqui entre nós. É notória a sua presença, por isso que Mateus 28, verso 5 em diante, vai dizer, mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Meus irmãos, quando a gente lembra da Páscoa, nós voltamos e relembramos um momento onde o povo experimentou a libertação do Egito. E nós sabemos que, quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele diz para Faraó, o grande eu sou me enviou. E nós sabemos que houve resistência de Faraó. Não houve? Deus manda as 10 pragas. E uma das ações de Faraó foi aumentar o serviço, ficar mais pesado naquele momento, a carga de trabalho. Mas aquele povo continuou trabalhando, e Moisés continuou falando a palavra de Deus. E de repente Deus diz, agora Moisés, você vai matar um cordeiro, e você vai colocar nos umbrais das portas a marca do sangue. E a partir do momento que o anjo da morte passar, e as portas, os umbrais que não foram marcados pelo sangue desse cordeiro, os primogênitos irão morrer. E nós sabemos que naquele momento, naquele tempo,
houve ali a marcação das portas, os umbrais das portas. O anjo da morte vem e todos os primogênitos que não eram filhos de Israel morreram naquela noite, inclusive o próprio filho de Faraó. Isso é muito interessante porque aquele momento era um momento que apontava para a morte e crucificação de Jesus, aonde ele iria ser crucificado naquela madeira, e o seu sangue seria derramado sobre aquela cruz. E não foi simplesmente uma gota ou um copo de sangue, mas a Bíblia diz que foi todo o sangue de Cristo derramado, ao ponto de eles perfurarem um lado de Jesus e ali sair água, mostrando a humanidade de Jesus, mostrando que não havia mais sangue naquele corpo. Jesus deu a vida dele por nós e todo o seu sangue foi derramado por nós em nosso favor. E ele, Filho único de Deus, se deu por nós, e o anjo da morte passa, e isso Páscoa, passar sobre. Jesus Cristo morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. A morte não o deteve, a morte não o aprisionou, a morte não o venceu, mas ele venceu a morte. Isso nós estamos relembrando uma ação, e assim eles celebram a Páscoa, relembrando a libertação daquele lugar de escravidão, porque houve uma voz, houve uma palavra, houve uma ação. Da mesma forma em Cristo, nós experimentamos a verdadeira libertação e podemos ver uma vida eterna a partir da cruz. Por isso, falarmos sobre a cruz, falarmos sobre a ressurreição de Jesus, ela vai muito mais além daquilo que você pensa, do que você compreende e sente, porque nós não estivemos lá. Nós podemos ver vídeos, e talvez o filme que mais fez sucesso foi o filme do Mel Gibson. Mas nós sabemos que ali ainda, muitas coisas nós não conseguimos enxergar e compreender. Nós não conseguimos sentir verdadeiramente a dor de Jesus, mas sabemos que ele apanhou e muito. A sexta-feira, o momento que ele é recebido como culpado, ele é colocado dentro de um lugar onde ele ali recebe a condenação e a culpa que não existia. Ele é traído, um beijo ali de Judas identifica, porque Jesus era como nós, pessoas simples, comuns. Então precisava ter uma identificação, e ali Judas vai beijar, é ele. Jesus era parecido com as pessoas, não era um homem que se vestia de um jeito muito glamouroso, não era um homem que ficava olhando e falando coisas da terra, mas era um homem simples, homem natural, 100% homem, mas 100% Deus. E naquele momento da traição, Jesus está ali com seus discípulos, orando. Ele diz, chegou a hora. O texto vai dizer que a angústia tomou o coração de Jesus. E sabemos que o percurso ali já não era mais algo tão simples de viver, mas a partir daquele momento que ele é levado, você não lê mais que Jesus estava angustiado. Até o momento do Getsêmani, onde ele orava, e o seu suor como gotas de sangue, era a pressão daquele lugar, nós sabemos que a partir daquele momento que ele disse, chegou a hora, não há mais angústia naquele coração, não há mais aquele bater do coração mais forte, porque ele estava sabendo o que precisava acontecer. Sabe, quando a gente olha para essa realidade da vida de Jesus, naquele momento, nós começamos a compreender que tudo acontece porque havia um roteiro. Ele é espancado, pedem para soltar Barrabás, e solta, era comum soltar um prisioneiro naquele momento, e eles pedem um prisioneiro, um dos piores, se não o pior. E eu queria que você olhasse para essa cena, você estivesse agora lá no Calvário, e olhando para aquele quadro, nesse exato momento, como que você iria se expressar?
Soltem Barrabás. Ou talvez você estivesse como os discípulos, naquele momento, totalmente isolados, escondidos, talvez camuflados, com medo. Pedro já não era mais o mesmo Pedro, Pedro já estava pescando novamente, Pedro já estava longe. Você não vê discurso nenhum ou dito nenhum na Bíblia de que Pedro estava próximo, mas você vê as mulheres lá. Você vê Maria Madalena, você vê mulheres que estavam olhando fixamente para Jesus, até o ponto de Jesus com a cruz e diz: não chorem, não chorem. E sabe, a partir desse momento, a gente começa a perceber que o assunto ficaria mais sério. E Jesus para naquela cruz, ele é crucificado, e suas mãos estão ali, agora são presas naquela cruz, com os pregos, o espancamento, e é um momento que ele pede água. E uma esponja cheia de vinagre é colocado na sua boca. E você não queira saber da onde ou o que aquela esponja fazia naquele tempo. Aquela esponja era uma esponja que limpava as partes íntimas. Jesus sofreu completamente a maior vergonha naquele tempo. Quando nós olhamos para esse momento, nós vemos uma vergonha colocada como vergonha pública, uma humilhação pública. Toda Jerusalém, toda aquela região, está olhando agora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o homem, o Deus encarnado, tomando forma de servo, dizendo: eu estou morrendo pela humanidade, por todos, mas nem todos me quiseram. Nem todos o aceitaram, nem todos o reconheceram. E Jesus morre naquele dia, naquela sexta-feira. E vem o sábado, período de silêncio. E certamente, irmãos, o inferno estava em grande comemoração. Certamente os demônios, Satanás, estavam no alvoroço. Mas, como nós acabamos de cantar aqui, a pedra do sepulcro rolou. Aleluia! E eu posso imaginar quando aquela pedra se movimenta, não de fora, mas de dentro para fora. Deus remove aquela pedra e Jesus sai daquele ambiente, ressurreto, glorificado, o seu corpo glorificado. E aqui nós temos algumas testemunhas, as primeiras testemunhas que viram Jesus. E a primeira testemunha foi o anjo. Você viu o anjo aqui? O anjo moderno, acelerado, tecnológico. Naquele momento, a primeira testemunha foi o anjo. Ele está sentado, alguns evangelhos diz 2, outro fala 1. Não importa se era 1 ou 2, importa que Deus mandou alguém para dizer, e anjo enviado tem uma mensagem para trazer para vocês. E Maria Madalena é a primeira a chegar, e ela está levando ali as especiarias, o perfume, o óleo. E quando ela chega naquele lugar, ela vê a pedra removida, o anjo diz: o que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui. E sabe, meus irmãos, eu não faço ideia, nem você, do que aquela mulher deve ter pensado naquele momento. Mas eu posso imaginar uma mistura de sentimentos. Aonde o colocaram? Aonde ele está? Ele está dizendo que ele está vivo. E agora? E o anjo diz o recado completo: agora vocês vão. E vão dizer que ele está vivo. Além do anjo, além de Maria Madalena, vem Pedro, correndo. E Pedro vê da mesma forma, depois chega João. E assim nós temos testemunhas que disseram, que puderam verbalizar: ele está vivo. Logo à frente, Jesus vai aparecer à casa dos discípulos, em João capítulo 21. Você vê Jesus chegando, eles estavam morrendo de medo.
E ali ele abre aquela porta, ele diz, a minha paz vos dou. E o texto diz que ele soprou o Espírito Santo sobre aquele povo, morrendo de medo, as portas trancadas. Nós vivemos, meus irmãos, praticamente 2 anos a portas trancadas. Mas muitos estavam lá clamando, porque sabiam que Jesus estava vivo. Outros morrendo de medo por causa do vírus. Outros tristes, desamparados, porque não puderam nem enterrar os seus parentes. Mas naquele dia, aqueles discípulos morrendo de medo, porque pensavam, agora vai ser a nossa vez. Nós vamos morrer também assim. Jesus disse, eu cheguei, a minha paz vos dou. Ele soprou sobre eles a paz, que excede todo entendimento. E meus irmãos, aqueles homens aprisionados, morrendo de medo, estavam ali um tempo, de repente Jesus sai. Agora, Jesus diz, agora vocês vão. Antes com medo, pensamento de morte, mas o ressurreto veio, chegou, lançou a paz. Agora eles saíram passaram por aquela porta para anunciar a verdade gloriosa da ressurreição de Jesus. Na vida, nós caminhamos e nós temos os nossos medos, nós temos as nossas dívidas, nós temos as nossas culpas, mas Jesus hoje chega nesse lugar, ele diz, a minha paz vos dou. Houve testemunhas, o anjo, Maria, Pedro, e depois ele aparece a todos os discípulos, inclusive a Tomé. Mas depois o texto diz que ele aparece a mais de 500. Eu posso olhar para esse auditório, e algumas realidades eu conheço. Eu estou vendo aqui inúmeras testemunhas marcadas pelo poder da ressurreição de Jesus. Quantos aqui são testemunhas de Jesus? Aleluia! Houve um dia que você teve um encontro com Jesus. E esse encontro, ele se chama o poder do Evangelho. Antes, água, agora Deus te transforma em vinho. Antes você não tinha sabor, você não tinha gosto, mas agora você é sal da terra. E antes apagado, agora você é a luz do mundo. A luz está dentro de ti. E agora a Bíblia diz que eu sou sal e luz. É transformação. É o poder do nome de Jesus sobre nós. Aquele que transforma um viciado, um dependente, em um homem, um missionário. Aquele que transformou a vida do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Jesus se revela a Paulo, Jesus se revela à igreja, ele diz, eis que dou a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ele nos deu todo o poder e autoridade no nome dele. Sabe, meus irmãos, quando a gente para olhar para isso, a gente percebe que o sistema mundo tem o desejo de colocar um coelho e um ovo como prioridade. Pastor, o que tem a ver isso com a série na mesa? Eu tenho entendido de Deus já há alguns anos que nós podemos sentar à mesa com os nossos filhos e falarmos do Natal, da Páscoa, falarmos dos discípulos, falarmos de Jesus. Porque na mesa, quando Jesus chegou do caminho ali de Emaús, o texto vai dizer que ele se assentou à mesa, e até aquele momento, aqueles 2 discípulos não tinham reconhecido Jesus. Mas quando Jesus se assentou àquela mesa e repartiu o pão, os olhos foram abertos, e aí Jesus sumiu. Nessa manhã, eu não tenho o pão literal aqui, mas eu queria repartir o pão da vida, essa palavra que é alimento, com você, para que os teus olhos sejam abertos novamente, e você comece a relembrar do primeiro amor que Jesus colocou no teu coração. Irmãos, quando ele repartiu, não era um momento, Jesus estava relembrando aqueles homens, quem ele sempre foi. Eu sou o pão da vida, que é aquele que dá vida por vocês. E isso é evangelho. E eles reconheceram. Mas você vai perceber nesse mesmo texto que o coração deles ficaram aquecidos.
Quando nós falamos com Jesus, o frio que está do lado de dentro, ele é destruído e o calor, o fogo do Espírito começa a queimar em nossos corações. E eu queria fechar essa palavra com você hoje, dizendo, tudo isso que aconteceu ali, através da vida de Jesus, Ele continua fazendo nos nossos dias. Sabe, irmãos, é notório a gente perceber os quadros desafiadores que vivemos hoje. Eu realizo inúmeros atendimentos e faço visitas. E eu começo quando eu ouço algumas histórias, eu percebo que algumas declarações sempre partem do impossível, sempre do trauma, sempre das dores, sempre dos problemas. E eu ouço, e nós oramos, choramos, nós damos risadas ao mesmo tempo. Há uma mistura de sentimentos, muitas vezes no gabinete, mas sempre procuramos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Irmãos, a igreja, a família, o povo de Deus precisará compreender mais ainda nesses dias e trazer à memória exatamente a vitória de Jesus sobre a morte, que foi o maior inimigo. O maior inimigo. Perceba, momento, final de semana que você tem a sexta-feira da paixão ou da morte de Cristo. No domingo celebramos a vida, momentos totalmente antagônicos. Um dia você está chorando porque Ele morreu. No domingo, logo pela manhã, Ele ressuscita. Jesus é assim. Um dia choramos, mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria é certeza que chega pela manhã. Talvez você viva um quadro hoje como família, sacerdócio. Eu estou atendendo crianças com os pais. Essa semana eu atendi um menino, membro aqui da igreja, com a família, ele tem autismo. Irmãos, foi 1h30. E aquele menino sentado ali comigo. Eu falei, deixa eu te orar por você. Dei um boné escrito Jesus para ele. Ele ficou louco, apaixonado por mim. Ele vinha me abraçar, dava beijo. E um momento ele se assentou ali à mesa. Eu falei assim, deixa eu te orar por você. Ele, sim. Irmãos, ele ficou todo o tempo da oração paradinho. E não era eu. Ele ficou paradinho porque Jesus estava ali. Quando aquele menino acabou e a oração foi feita, meus irmãos, ele estava tão quietinho. As lágrimas dos pais, de júbilo, de celebração. E hoje, irmãos, Deus pôs algo no nosso coração depois desse atendimento. Nós vamos ter um dia aqui, não vai demorar muito, uma salinha para essas crianças, da melhor qualidade. Diga amém. Porque eu preciso olhar para uma criança, mesmo que tenha algumas situações desafiadoras, eu olho para ela e eu sei que Jesus de das tais ao reino dos céus, porque Jesus está vivo. Jesus olha para a vida de uma criança, ele tem amor profundo por ela. Da mesma forma, Jesus olha para uma família que está destroçada, ele faz, eu também tenho amor por vocês. Então, nesses dias, não importa se a criança tem uma limitação, se ela é paralítica, se você tem uma doença crônica, não importa. Uma coisa importa, é que Jesus Cristo está vivo e Ele quer ser o Senhor da sua vida. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que você, nesse exato momento, olhasse para o quadro do seu lar, da sua vida e do seu lar. Como você está hoje? Como que está a sua família hoje?
A mesa está colocada. E é um banquete preparado para cada um de nós. Jesus está à ponta da mesa e ele diz: eu tenho ensinamentos, eu tenho palavra, eu tenho alimento para vocês. E a pergunta hoje é: como que está a mesa da sua casa? Será que Jesus é o primeiro convidado naquela mesa? Será que nós estamos sentados à mesa, estamos vendo Jesus repartindo o pão, e os nossos olhos estão sendo abertos? Será que, ao sentarmos à mesa, estamos vendo alguém dizendo: eu vou lançar um perfume caríssimo em Cristo? Será que quando sentarmos à mesa, estamos vendo alguém assentado aos seus pés, lavando, enxugando com seus cabelos? Será que estamos vendo alguém naquela casa dizendo: Ele é o fundamento da minha fé, eu me dobro diante dos seus pés, porque eu quero os seus pés antes das suas mãos? Será que quando sentamos à mesa, o Espírito que predomina e domina é o Espírito Santo? Quando sentamos à mesa, quais são os assuntos? O que é prioridade naquela mesa? Quando eu olho para aquela mesa, ali com aqueles discípulos, no caminho de Emaús, que não reconheceram, eu entendo que quando Jesus se assentou àquela mesa e compartilhou o pão, Ele está dizendo: eu continuo me revelando a vocês. Mas quando Ele está na casa de Lázaro, já ressurreto, Jesus está dizendo: o que essa mulher está fazendo comigo? Lançando sobre mim esse óleo, esse nardo puro. Eram 6 dias antes da Páscoa. Há um refrigério preparado para Jesus. Betânia, lugar de aflição, casa da aflição. Mas houve um óleo derramado sobre Jesus, diz assim: mesmo no tempo da aflição, há um azeite, há um óleo, há uma unção, há um renovo sendo colocado sobre ti, para que o Senhor não desista, persevere e chegue até o final daquela cruz. Jesus recebeu isso 6 dias antes daquela cruz. Qual é o nome da sua aflição? Um óleo sendo derramado sobre a sua vida nessa manhã, o refrigério, o bálsamo, para te dizer: continue, persevere. Há um remédio, há um júbilo, há uma celebração, porque naquele tempo Jesus tinha ressuscitado Lázaro, morto há 4 dias. Não há impossíveis para o Senhor. Mas temos a última ceia com os discípulos. Preparem, vão até a casa, conversem com aquela pessoa, preparem tudo. E naquela mesa, tudo preparado como a última ceia, o discurso era: qual será, quem será o melhor, o maior? Quem vai ser o primeiro? E Jesus, com graça e bondade: não, vocês não entenderam ainda. Quando sentamos à mesa, o primeiro sempre será Jesus. Quando sentarmos à mesa, o assunto sempre precisa ser pautado nele. A comunhão é com ele, as palavras são dele, a verdade é ele, o caminho é ele, a vida é ele. Então ele precisa ser o assunto principal daquela mesa. E os seus discípulos não compreenderam. Mas Jesus faz questão de, ressurreto, parar na beira de uma praia e levantar ali uma churrasqueira e assar um peixe e um pão e chamar os discípulos que estavam pescando novamente: venham,
venham, venham se assentar à mesa comigo. Há um convite de Jesus hoje para a família Alameda em Santa Felicidade. Parem de montar as suas mesas pessoais, mesas egoístas, mesas individuais. Não há mesa para uma pessoa, há mesa sempre para duas pessoas, no mínimo. E se você estiver ali assentado sozinho, do outro lado precisa ter Jesus. Você nunca ficará só em uma mesa. Hoje, nessa manhã, Jesus está te convidando para se assentar à mesa. E quando nós nos assentamos à mesa, nós nos alimentamos do alimento eterno. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Eu queria que você olhasse. Hoje a nossa mesa montada está lá atrás, para você justamente entrar e ver uma mesa linda montada. Na mesa nós temos os utensílios, nós temos os materiais, os pratos, cadeiras, muito zelo, mas o mais importante são pessoas. Eu queria que você enxergasse pela fé uma mesa bem grande aqui. E eu queria te perguntar nessa manhã: você entende que a sua família precisa voltar a se assentar na mesa com Jesus? E Jesus ser o assunto principal ali?